Então a gente vai ver, dentro dessa ótica que o Sêneca está colocando aqui, uma série de remédios, digamos assim, contra essa sarna, contra esses desejos que exigem ser machucados, feridos. E qual é o remédio? O remédio é chamado de ataraxia. Eu trago para vocês um texto do Sêneca em que ele descreve o ócio, ou desculpem, a intranquilidade, como uma agitação. Olha como é que ele diz aqui, eu vou ler porque eu já fiz aqui a referência. Ele diz o seguinte: agitação que não encontra saída, porque não podem nem dominar, nem se submeter aos seus desejos. Isso é muito interessante, porque quando o Sêneca fala de agitação, ele está tendo em mente a diferença entre agitação e ação. O que seria a agitação? Seria uma espécie de híbris da ação, uma tristeza da ação, uma espécie de vício por excesso, né? Então, a ação, para que seja ação, do ponto de vista ético, ela não pode ser nem inação, que é a falta da ação, nem agitação, que seria o excesso, que evidentemente uma pessoa agitada, uma pessoa que fica se coçando, agitada, é o exemplo que ele vai dar aqui, ela não está agindo. Quem está agindo é a pessoa que está fazendo estratégias, é a pessoa que está pensando, que está no centro, calmo, refletindo, do ponto de vista da arte da guerra, o que ela deve fazer. Um escravo cheio de perebas que se agita e se coça, ele não está agindo, ele está se agitando. Então, esse conceito de agitação aqui é o associado ao que o Nietzsche vai chamar de intranquilidade. E a gente vai entender por que esse tema é muito importante. Então, repetindo, agitação que não encontra saída, porque não podem nem dominar, nem se submeter aos seus desejos. Olha que escravidão. Assim como certas feridas instigam as mãos para que as machuquem, e do mesmo modo se deleita o corpo tomado pela sarna com o ato de coçar, assim também digo que para essas mentes não é diferente. Olha que interessante isso. Ele coloca aqui as feridas como coisas que instigam as mãos para que as machuquem. Ou seja, ele está aqui, de certa forma, dizendo que existe um certo gozo na intranquilidade, um certo gozo na agitação, que é parecido com o gozo das pessoas que se coçam porque estão com coceira, estão com sarna. Então, entendem isso? Então ele está colocando aqui que a agitação é um sintoma de doença, de certa forma, né? Se a pessoa está se coçando, evidentemente ela tem prazer em se coçar. A ferida que ela está sofrendo instiga ela a se coçar. E ela tem um prazer em se coçar. Mas entenda que esse prazer é um prazer que tem mais a cara de um sintoma de doença do que propriamente um prazer, né? Isso é mais uma agitação da doença do que propriamente uma ação. É nisso que ele está colocando. Nessas pessoas agitadas, intranquilas, né, irrompem desejos. A ideia de irromper aqui também tem a ver com a ferida que sai sob a pele, né, que ela cria um pus, ela cria uma ferida, ela sai de dentro e vai rompendo a pele como se fosse uma sarna, uma coisa que coça, uma coisa que explode na sua pele. Irrompem desejos. Interessante, né? O desejo como ferida. Irrompem desejos como feridas, cujo tormento equivale à sensação de prazer. Então, olha que paradoxo, né? A sensação de prazer
que essas feridas causam é a sensação do coçar, é a sensação do tentar aplacar a dor e o incômodo, ou a coceira. A coceira é uma espécie de pequena dor que se sente, né? Não é uma dor que faz você gritar, mas uma dor até prazerosa, já que você pode coçar. Mas isso é sintoma de doença, né? A ideia da sarna como inquietude é uma imagem interessante aqui. Nelas irrompem desejos como feridas, cujo tormento equivale à sensação de prazer. Então, a coceira de quem está se coçando em casa é um tormento, né? Assim, devemos saber que o mal contra o qual trabalhamos não vem dos lugares, mas de nós mesmos. Somos fracos para tolerar qualquer incômodo. Não suportamos trabalhos, prazeres, desconfortos por muito tempo. O que ele está tentando dizer aqui é que o problema da intranquilidade não está no mundo que te deixa intranquilo, está nos desejos que nascem em você. Então, nós estamos tratando aqui de sarna, né? De uma sarna da alma, por assim dizer. Então, essa agitação vai analisar depois um filósofo chamado Starobinsky, ou Starobinsky, para quem quiser. Ele dirá ser o paroxismo desordenado da ação. Ou seja, a agitação está mais para um caos, enquanto que a ação estaria mais para a ordem, já que a agitação é uma espécie de ação desordenada, né? É uma híbris, um excesso, né? E ela se descaracteriza por esse excesso. Então, a ideia de definir a agitação como um paroxismo desordenado da ação tem a ver com o fato de que o espírito livre é um espírito ordenado. Ele tem intencionalidade, ele age, enquanto que o espírito desordenado, ele se agita, ele é um agitado. Então, a gente vai ver, dentro dessa ótica que o Sêneca está colocando aqui, uma série de remédios, digamos assim, contra essa sarna, contra esses desejos que exigem ser machucados, feridos. E qual é o remédio? O remédio é chamado de ataraxia. Existe uma palavrinha grega, você pode colocar aqui em algum momento, ataraxia, que significa negação, recusa da perturbação, da agitação. Esse A aí que vem na frente é uma espécie de negação, vamos dizer, é uma desagitação, né? A ideia de ataraxia é uma não perturbação, uma não agitação. Então, a ideia de tranquilidade aí, que se resulta, apesar de parecer uma palavra simples, inteira, ela vem, na verdade, de um processo, o acesso a ela se dá por um processo de recusa, de negação da perturbação. Ou seja, é menos ir atrás da tranquilidade do que recusar a intranquilidade, digamos assim, do que recusar a agitação. Então, todo o processo de ensinamento filosófico que o Sêneca vai desenvolver através da sua filosofia é no sentido de permitir que você se arme, se defenda, proteja a sua pele, por assim dizer, desses desejos que vão pipocando e que criam sarnas e que criam essa vontade louca de viver se coçando o tempo inteiro.